Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem, que estejam se cuidando, viu? Se alimentando direitinho para ficar bem forte, tá bom? Hoje a nossa aula será de história. E o nosso assunto de hoje são os documentos. Porque os documentos, eles contam a história. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que ao entrevistar e conversar com os nossos familiares, nós estamos conhecendo a memória e a história da nossa família? Pois é. Hoje nós veremos que analisar objetos, documentos e essas entrevistas, orais que a gente faz com as nossas famílias, a gente conhece um pouquinho mais sobre a história da nossa família, que é também a nossa história, certo? Nós veremos agora a história de um menininho. Este daí, ó. O nome dele é Fábio e ele tem 8 anos. Ele começou a observar alguns objetos da casa de seus avós. Curioso como um só, ele descobriu diversos fatos novos sobre a história de sua família e o cotidiano no passado. Vamos ver o que foi que ele observou na casa dos avós dele? Olha só, o primeiro instrumento foi esse aí, ó. Que é isso, alguém sabe? Isso aí é um acordeon. Fábio observou um antigo acordeon, instrumento musical também conhecido como sanfona ou gaita em algumas regiões do Brasil. Ao conversar com a sua família, ele descobriu que o seu bisavô adorava as cores e o som deste instrumento e que sempre tocava nas suas festas e comemorações. Além disso, soube que ele morava no campo e que o acordeon é muito utilizado como acompanhamento de canções tradicionais no interior do país. Olha só quanta coisa interessante Fábio descobriu através de um instrumento que estava guardado na casa dos avós dele. Tá vendo? E você já observou na casa de algum familiar seu, os mais velhos, algum instrumento, algum objeto antigo que pode contar também muita história? Quando vocês, puderem visitar, que não é o momento de fazer essas visitas agora, mas quando vocês tiverem esta oportunidade, vocês podem, ficar atentos a esses objetos para tentar descobrir de quem era, quem usava, certo? Vamos ver mais um instrumento que ele encontrou lá na casa do avô dele? Gente do céu, o que é isso? Vocês conhecem essa máquina aí? Essa daí é uma máquina de escrever da sua avó, da avó de Fábio. E Fábio ficou tão curioso que ele quis saber como que essa máquina funcionava. Será como é que funciona? Vocês sabem? Ele achou prático escrever direto no papel, sem precisar imprimir, porque nessa máquina aí, vocês estão vendo aqui, ó. Aqui estão os botões, que estão as letras e os números, como tem no teclado de um computador, certo? Essa tecla aqui embaixo, ela é grandona, é a tecla do espaço. Então, como é que funciona essa máquina? A gente coloca o papel, o papel aqui nesse lugar e enrolava ele aqui, ele ia sair do outro lado. Aí, conforme ia digitando as letras, aqui dando os espaços, as palavras elas iam surgindo no papel aqui na frente, ó. Era desse jeito que funcionava. Sua avó, a vovó de Fábio lá, contou para ele que ela trabalhava como jornalista
e que ela passou muito tempo com esta máquina aí, ó, escrevendo textos que expressavam a sua ideia. Então, olha só que interessante essa máquina, não é, crianças? Vocês já viram uma máquina dessa pessoalmente? Se vocês já viram, conta pra gente lá no grupo, através de um áudio. Fala onde vocês viram, se vocês já, né, digitaram nessa máquina, tá bom? É muito interessante, né? Agora nós veremos mais outras coisinhas que Fábio encontrou na casa dos avós dele. Vamos ver o que é? Olha só, ele encontrou cartas, cartas antigas. E essas cartas que ele encontrou foram trocadas pelos seus avós quando eles moravam em cidades diferentes. Sua avó lhe disse que eles sempre guardavam aquelas cartas como lembrança do carinho que tinha um pelo outro. Olha que lindo! Ao observar a data das cartas, Fábio achou estranho o fato de que elas demoravam semanas para serem respondidas. E foi aí que a vovó de Fábio lhe explicou que antigamente a comunicação à distância era muito demorada e que tudo funcionava em outro ritmo, muito diferente dos dias de hoje, né? Se a gente quiser ligar para os nossos avós ou conversar com os nossos avós, mesmo que eles estejam em outra cidade, em outro lugar, a gente pega o telefone, liga ou então manda uma mensagem no WhatsApp, não é? E ela recebe, né? Essas pessoas recebem no mesmo momento. Antigamente não era assim, não. Demorava muito tempo para a outra pessoa receber essa correspondência, essa carta. Então demorava, né? Interessante. Muito interessante. Vocês já sabiam disso? Pois é. Então, Fábio encontrou 3 tipos de documento lá na casa dos avós dele, não foi? Ele encontrou o acordeon, encontrou uma máquina de escrever e encontrou também as cartas. Nós podemos dizer que ele encontrou 2 tipos de documento, então. São os documentos de fonte escrita, que são as cartas que vocês estão vendo aí, e os documentos de fonte material, que são objetos, certo? Então, nós temos aí 2 tipos de objetos. E na sua família? A sua família também costuma guardar objetos antigos? Se eles guardam, por que guardam uns e outros eles devem ter jogado fora? Vocês sabem por quê? Por que será que a avó de Fábio guardou aquela máquina de escrever? Porque a máquina de escrever era importante para ela. Tinha um significado muito importante. Era a lembrança da época que ela trabalhava como jornalista. Por isso ela guardou, certo? Por que o avô dele guardou o acordeon? Por quê? Porque ele sabia que ele sempre gostou muito das músicas que tocavam com acordeon. Então, isso trazia para eles memórias muito boas e que ele queria muito guardar, né? E as cartas, vocês viram aí que a vovó explicou para Fábio que ela também gostava de guardar porque era uma forma de guardar como lembrança essa época que eles viveram em cidades diferentes, certo? Fábio continuou observando as coisas da casa dos avós dele. E olha só o que ele encontrou. Vocês sabem que tipo de documento é esse? Ah, isso daí é uma carteira de identidade. E essa carteira de identidade aí é do avô de Fábio. Tá vendo? Para vocês verem melhor esse documento, vocês podem abrir o livro de vocês na página 226, tá?
que vai ter uma foto, essa mesma foto aí, só que vai estar melhor para vocês verem. Ao analisar, observar esse documento, essa carteira de identidade do senhor Ademar, que era avô de Fábio, ele descobriu a nacionalidade, o ano e a cidade em que o avô dele nasceu. Assim, ele também pôde observar a aparência do seu avô quando ele tinha apenas 25 anos de idade. Olha só, o avô dele era bem novinho ainda, certo? Além desse documento, Fábio encontrou um outro. Olha só qual foi? Esse daí. Esse daí é o título de eleitor do avô de Fábio. E ele descobriu, através desse documento, que a profissão do seu avô nesse período era professor, tá vendo? Que o avô dele nessa época, ó, era professor, tava aqui, ó. Mostra também a cidade que ele estava. Vamos procurar aí a cidade. A cidade está aqui, ó, Taciba, lá em São Paulo, tá vendo? Descobriu também que o vovô já era, ó, casado. Todas essas informações já estavam aí nesse documento. E nessa época aqui, ó, o avô de Fábio já estava com 34 anos, certo? Agora, vocês vão observar esses dois documentos que nós vimos aí e vão responder as duas perguntinhas da página 226. A terceira questão está perguntando em que ano o senhor Ademar, que é o avô de Fábio, nasceu. Então, vamos olhar no documento, nesse documento aí, que lá no livro tá com uma imagem melhor, vocês vão descobrir, vão olhar aí e descobrir qual foi o ano que ele nasceu. Foi em 1955, foi em 1945 ou foi em 1935? No livro de vocês, a data vai estar nesse local aqui, ó, que no vídeo não tá dando para ver direito, tá bom? Então, vocês vão olhar aí no livro, nesse lugarzinho aqui, para descobrir a data, certo? E a questão número 4, já que ele já respondeu, tá perguntando qual era a profissão do vovô de Fábio. Ih, tia Kelly já até mostrou aqui, não foi? E aqui, ó, no título de eleitor, tem a profissão do senhor Ademar, não é mesmo? Então, vocês vão marcar aí a profissão dele, tá bom? Agora, nós veremos um pouquinho mais sobre os documentos pessoais, certo? Nós vamos estudar hoje sobre três documentos, na verdade, 3 documentos pessoais. O primeiro deles é a certidão de nascimento. Vocês sabiam que o primeiro documento que todas as pessoas recebem é a certidão de nascimento? Assim que nasce, o papai ou um familiar bem próximo precisa ir com o documento que recebe lá no hospital do bebê e leva até um cartório para fazer o registro da certidão de nascimento. Então, a partir do dia que você nasceu, a sua história começa. A data do nosso nascimento está registrada em um documento, e esse documento é a certidão de nascimento. Nele também estão informações muito importantes, como o nosso nome completo, o nome dos nossos pais, dos nossos avós e o lugar onde nós nascemos. Certo? Ao longo da nossa vida, nós temos outros documentos. O segundo documento que a gente também precisa ter logo depois que nasce é a carteira de vacinação. Nesse documento aí, são registradas todas as vacinas que nós tomamos desde que nascemos, certo? Então, todo
todos os documentos são importantes, pois serve como estudo e também para registrar a memória coletiva. Tem um outro documento que nós vamos estudar agora, que é a carteira de identidade. Esse documento aí. Esse documento a gente pode tirar depois, né? Quando estamos mais velhos. Criança pode tirar? Pode ter esse documento? Sim, pode sim. Depois da certidão de nascimento, nós podemos, porque nós só podemos ter a carteira de identidade se tivermos a certidão de nascimento, certo? Então, com a carteira de identidade, a gente vai também em um cartório, em um lugar apropriado para retirar essa carteira de identidade, certo? Então, ele passa a ser o principal documento de identificação e serve para que a gente possa nos apresentar para outras pessoas e para fazermos outros documentos, certo? Então, eu não sei se todo mundo da nossa sala possui uma carteira de identidade, mas a nossa atividade de hoje está bem relacionada a esse documento aí, ó. Porque vocês vão responder uma atividade xerocada, que Tia Kelly vai mostrar logo em seguida, ó. É essa atividade aí. Essa atividade, ela vai falar um pouquinho sobre os documentos pessoais. Eu gostaria que vocês fizessem com bastante atenção a leitura dos textinhos que aparecem, né? Aqui, ó. Aqui dentro não vai dar para ler direito, não, mas vocês podem pedir à família de vocês a sua própria a sua própria certidão de nascimento para você observar, tá bom? Os dados que tem nela. E vocês vão fazer com bastante atenção a leitura desse textinho que tá aqui do lado, ó. E aí vão responder as perguntinhas. Vamos ver qual a primeira perguntinha da nossa atividade xerocada? Aí tá pedindo pra gente pintar os quadrados que contêm informações da certidão de nascimento. Então, vocês vão pegar a certidão de nascimento de vocês, observar e vai ver. Se na certidão de nascimento vocês encontram o número de telefone, o local de nascimento, o nome dos seus pais, a data de nascimento, o endereço da sua família e o seu nome completo, tá bom? Então, só para dar uma dica aí, vocês vão pintar 4 alternativas dessas aí, tá bom? 2 não vão ser pintadas. Na outra folha, que vai falar um pouquinho sobre a certidão de nascimento, a carteira de identidade, a segunda folha é essa daqui, ó, essa primeira aqui. Então, vocês vão responder aí se vocês já têm uma carteira de identidade, tá? Quais são as informações escritas na carteira de identidade que vocês podem observar? Se vocês não tiverem, pode observar essa daí da foto, da tarefa, tá bom? E depois vocês vão conversar com o familiar de vocês e marcar um X nos documentos que vocês já têm. Então, aqui eu tenho 4 opções de documento, ó. Nessa parte aqui embaixo, que é a questão número 3. Então, vocês têm carteira de vacinação? Se tiver, marca um X. Tem um passaporte? O passaporte é um documento que é feito quando a gente vai viajar para outros países, certo? Então, quem tiver, marca aí, ó, um X em passaporte. Tem também a certidão de nascimento e o cadastro de pessoa física, que é o CPF, tá bom? Para terminar nossa tarefa de hoje, nós vamos preencher uma carteira de identidade. Então, como eu estava dizendo antes, eu não sei se todo mundo aqui na sala tem uma carteira de identidade, certo? Quem tiver, pode pegar esse documento para preencher essa carteira de identidade da tarefa, certo? Quem não tiver, vai precisar pegar a certidão de nascimento para pegar os dados, tá bom? Então, vamos ver. Vou explicar para vocês como vocês vão fazer, certo? Eu vou passar as orientações. Aqui,
vocês vão pintar o dedinho polegar de vocês e vai botar aqui, ó. Pode usar tinta guache, tá? Tinta guache preta. E aí, vocês vão pintar o dedinho polegar e vai colocar aqui, o polegar direito, tá? Da mão direita. E aqui, vocês vão fazer um desenho do rosto de vocês, tá bom? Nesse lugar. Aqui embaixo tem uma linha, ó. Aqui tem uma linha. Nessa linha, você vai escrever o seu nome completo, com nome e sobrenome, certo? Na parte de baixo, que é essa parte aqui, tá pedindo para você colocar o seu nome completo aqui e a filiação. Filiação é o nome do papai e da mamãe, ok? Então, vai colocar o nome do papai e da mamãe completos ali. Embaixo tem naturalidade. Naturalidade é o nome da cidade em que você nasceu, certo? Aí você vai colocar o nome da cidade que você nasceu. Pede também a data de nascimento. Você vai colocar aí o dia, o mês e o ano, ok? E assim a gente finaliza a nossa carteira de identidade, tá bom? Agora sim, o passarinho vai voar e levar a nossa atividade para o grupo, porque assim que vocês terminarem de fazer, vocês vão tirar uma foto e mandar aqui no grupo, tá bom? Então, beijinhos, bons estudos. Estou morrendo de saudade de ver vocês assim, ó, todos juntos, né? Fazendo as nossas atividades juntos e aprendendo bastante, tá bom? Mas, enquanto isso, vamos cada um na sua casa fazer as atividades e estudar, tá bom? Beijinhos. Até amanhã, meus amores. Fiquem com Deus.